pessoal! Nas aulas passadas, vimos a primeira lei da termodinâmica aplicada ao volume de controle. Também vimos a simplificação para regime permanente e vimos essa simplificação aplicada a diferentes dispositivos de engenharia, como turbinas, bombas, compressores, entre outros. Nessa aula, veremos diferentes modelos transientes para a investigação do balanço de massa e energia em volume de controle. Como falamos anteriormente, a maioria dos dispositivos de engenharia operam sob condições de longo período de tempo, então torna-se conveniente a análise em regime permanente. Porém, temos alguns fenômenos que ocorrem em regime transiente, como por exemplo a variação de massa que varia com o tempo, como um abastecimento ou descarga dentro de um volume de controle. Nesse vídeo, vamos analisar 3 situações onde devemos usar o modelo transiente. O primeiro é onde temos um abastecimento isotérmico em um reservatório rígido, ou seja, apenas uma entrada de massa no reservatório, esse caso aqui. No segundo, onde há um abastecimento adiabático, ou seja, sem troca de calor em um reservatório rígido, novamente com uma entrada de massa ou matéria. E por último, a análise vai ser de uma descarga adiabática, ou seja, sem troca de calor e não há entrada de massa, apenas saída. Vamos então à nossa primeira análise, investigação de abastecimento isotérmico em um reservatório rígido. Aqui estamos analisando um reservatório rígido, então o volume é constante durante todo o processo. Consideramos que o gás dentro do reservatório é ideal, então podemos utilizar a equação de estado dos gases ideais. E agora temos que analisar as condições de entrada referente à massa e as condições iniciais do reservatório, essas aqui estabelecidas a priori. Vamos considerar que o reservatório está numa temperatura inicial T0, pressão inicial P0 e uma massa inicial M0. Vamos considerar também que a vazão máxima de entrada no reservatório tem uma temperatura e pressão específicas TE e PE. Essas aqui já estabelecidas a priori. Com isso, já temos algumas informações do problema. Podemos aplicar, então, a conservação da massa para essa situação. Então, a conservação da massa para essa situação, dm dt igual ME, MS. No caso, não tem nenhuma saída de massa, já podemos considerar MS igual a zero e podemos já integrar isso aqui na massa no tempo. Então, integrando isso aqui, já direto, dm, e isso aqui, lembrando que a vazão máxima M.E é constante, então já podemos jogar para fora da integral. Temos que, já na forma final, que a variação da massa nesse volume de controle varia com o tempo dessa forma aqui. Então, já temos que a massa varia com o tempo dessa forma, já que temos apenas uma entrada e nenhuma saída. Então, já podemos partir para a nossa conservação de energia. Não há nenhum trabalho ocorrendo, pois temos um reservatório rígido. Além disso, não tem nenhum componente que possa realizar trabalho dentro do reservatório. Vamos considerar também as energias potencial gravitacional e energia cinética desprezíveis. Com isso, podemos já considerar o balanço de energia de uma forma generalizada. Então, temos que du dt é igual a taxa de transferência de calor menos potência, mais a energia associada à vazão máxima de entrada, menos a energia associada à vazão máxima de saída. Já podemos desconsiderar a parte de saída e a parte de potência. Essa é a forma generalizada. Considerando também que a energia interna é uma propriedade extensiva e podemos reescrever ela como a energia interna específica vezes a massa, e substituindo na equação e na derivada no tempo, podemos usar a regra do produto dessa forma aqui.
U vezes M dt, usando a regra, temos que U dm dt mais M du dt é igual a taxa de transferência de calor mais a vazão máxima de entrada vezes a entalpia de entrada. Usando essa relação, e por ser isotérmico, podemos fazer mais algumas simplificações. Por ser isotérmico e também por considerar gás ideal. Gás ideal, a energia potencial intramolecular pode ser negligenciada. Sendo assim, a energia interna depende apenas da temperatura. Então, du Cv dt. E no caso, por ser isotérmico, Cv dt é igual a zero, sendo assim, automaticamente, du é igual a zero. Então, simplificando nessa equação diretamente, temos que essa derivada aqui, podemos já cortar. Então, a equação final fica dm dt é igual a taxa de transferência de calor, vazão máxima, vezes a entalpia de entrada. No caso, já podemos utilizar também a conservação de massa, que derivamos anteriormente, que é igual à vazão máxima de entrada, e substituir aqui. Usando a relação de entalpia para a vazão máxima de entrada, temos o seguinte, temos que a entalpia de entrada é igual à energia interna de entrada mais PE/VE. Usando essa relação no balanço de energia que nós conseguimos até então, temos que a taxa de transferência de calor é igual à vazão máxima de entrada vezes a energia interna do reservatório menos a energia interna da vazão máxima de entrada menos PE/VE. Isso em relação à vazão máxima de entrada. O que é importante aqui é que o abastecimento é isotérmico, ou seja, a temperatura inicial é T0 e vai se manter durante todo o processo, já que o abastecimento é isotérmico. A energia interna do reservatório é U. Então, CV T0. Já a energia interna da vazão máxima de entrada é UE, que é igual a CVTE. Para manter esse abastecimento com temperatura constante, essas energias internas devem ser iguais. Sendo assim, podemos cortar esses termos da equação da taxa de transferência de calor. Cortando esses termos da taxa de transferência de calor, temos que a taxa é igual a menos a massa, a vazão máxima de entrada, PE/VE. O que isso quer dizer? Quer dizer que a massa entrando no reservatório tem uma energia associada. Sendo assim, para manter a temperatura constante, o volume de controle deve perder calor. Então, vamos associar a seguinte nomenclatura, que a taxa de transferência de calor que está saindo é igual ao módulo dessa taxa encontrada, que vai ser ME/PE/VE. E vamos usar a equação de estado de gases ideais para chegar nessa relação aqui. Então, basicamente, está dizendo que para o abastecimento isotérmico ocorrer, ou seja, para manter essa temperatura constante durante o processo,
A massa que está entrando tem essa energia associada e o volume de controle, ou seja, esse volume, ele recebe essa massa, mas ele tem que perder esse calor. Agora, para o caso de abastecimento adiabático, vamos utilizar as mesmas condições iniciais e as mesmas condições de entrada. Então, a conservação de massa vai ficar idêntica ao caso anterior. Então, vazão máxima de entrada vai ser constante. A única coisa que vai mudar é o fato de ser adiabático. Então, nesse caso, a variação da massa vai ser M0, vazão máxima de entrada, vezes o tempo. Porém, ao aplicar a conservação de energia, vamos ver a diferença em relação ao caso anterior, pois nesse caso o abastecimento é adiabático, ou seja, não há troca de calor com o meio externo. Ao fazer essas simplificações, e novamente, não há trabalho ocorrendo durante o processo, e também vamos desconsiderar as energias gravitacional e cinética. A energia, o balanço de energia vai ficar dessa forma aqui inicialmente. E vamos desconsiderar por não ter saída de massa, vamos desconsiderar a potência e por ser adiabático vamos desconsiderar a troca de calor. Vamos considerar novamente, por ser uma propriedade extensiva, o específico vezes a massa. Então, a regra do produto temos dessa forma aqui. Igualar pela vazão máxima de entrada vezes a entalpia de entrada. Lembrando que a entalpia de entrada é o E mais PEVE. Aqui nesse caso, por ser um abastecimento adiabático, a temperatura do reservatório vai variar com o tempo, diferentemente do caso anterior, que a condição inicial era T0 e por ser um abastecimento isotérmico, a temperatura era T0 durante todo o processo. Ele não variava com o tempo. Nesse caso, por ser um abastecimento adiabático, a temperatura vai variar com o tempo, simplesmente não vai ter uma troca de calor durante o processo. Então, aqui, vamos usar a relação dU/CV/dt, que não vai ser igual a zero. Então, vamos substituir aqui direto, CV/dt, dt, e vamos usar a relação também da conservação de massa no segundo termo. E aqui a gente já pode fazer algumas simplificações na equação, juntando em comum a vazão máxima. Então, juntando em comum a vazão máxima, temos que a UE menos U mais PEVE. Aqui já podemos também utilizar algumas relações de gás ideal para simplificar a equação da conservação de energia. Vamos fazer isso aqui. CV dt vai ser igual, usando relações de gases ideais, temos que CV, TE menos T variando com o tempo, mais RT. Lembrando que CV mais R é igual a CP, então já podemos somar em função de TE aqui essa equação. Podemos também jogar massa vezes CV para o outro lado. Então, vamos fazer isso. Lembrando que essa massa varia com o tempo. Então, vazão máxima de entrada, massa variando com o tempo, vai ser igual a CP TE menos CV T variando com o tempo,
sobre o CV que estava do outro lado. Aqui podemos usar a relação de razão de calor específico, aqui, e aqui cortar esse CV. Também podemos usar a relação de conservação de massa aqui, lembrando que dm dt é igual a vazão máxima de entrada. Então, simplificando, temos que 1 sobre mt dm dt, isso aqui vai ser kTe menos. Podemos fazer umas simplificações, cortar aqui, e já integrar a nossa equação aqui na temperatura e na massa. Então, podemos integrar aqui T0 dt kTe T é igual, integrando aqui, mt m0 dm, m variando com o tempo. Vamos então fazer essa integração e descobrir a temperatura variando com o tempo. Então, já resolvendo essa integração, TE sobre KTE menos T0 é igual a logaritmo amperiano de MTE M0. Resolvendo essa equação, temos que a temperatura variando com o tempo é igual a KTE mais M0 T0 menos KTE sobre a massa variando no tempo. Lembrando que a equação da massa variando com o tempo, já podemos substituir aqui direto, seria M0 mais vazão máxima de entrada multiplicando pelo o tempo. Aqui, como não tem calor trocado com meio externo, a única variável a se descobrir no balanço de energia foi a temperatura. Com ela, podemos tirar também outras variáveis, como a pressão. No último caso, temos a descarga diabática num reservatório rígido, que é um pouco similar com o caso anterior. Aqui, em vez de condição de entrada, temos a condição de saída devido à vazão máxima de saída, aqui nesse caso aqui, que também é constante. Podemos assim aplicar a conservação de massa para esse caso, que será um pouco diferente das anteriores. Então, a conservação de massa aqui, temos que entrada menos saída. Nesse caso, não tem nenhuma entrada de massa. Então, você tem que dm dt é igual a menos uma vazão máxima de saída. Então, aqui, ao integrar, você tem que a massa variando com o tempo é igual a massa inicial, lembrando que as condições iniciais eu estou considerando iguais aos casos anteriores, também constantes, menos a vazão máxima de saída vezes o tempo. Depois, novamente, vamos fazer o balanço de energia. Aqui, nesse caso, não temos troca de calor e também não temos trabalho, nenhum componente para realizar trabalho, e o reservatório é rígido. Nesse caso, vamos partir du dt, lembrando que estamos desprezando as energias potencial gravitacional e energia cinética. Então, Q ponto menos aqui já podemos retirar que não tem vazão máxima de entrada, não tem nenhuma potência e não tem uma taxa de transferência de calor. Podemos considerar
que U é uma energia específica vezes a massa, usar a regra do produto, usando a regra do produto temos isso aqui, e esse lado a energia associada à vazão máxima de saída. Aqui vai ser um pouquinho diferente dos casos anteriores, porque a massa que sai é a mesma que está contida no reservatório. Então, a energia interna da massa que sai é a mesma que está dentro do reservatório. Então, quando a gente descreve a entalpia de saída, é igual à entalpia que está dentro do reservatório. Então, é igual à energia interna da massa que está dentro do reservatório, mais PV. Então, a gente já pode descrever dessa forma aqui, lembrando da conservação de massa que a gente estipulou anteriormente. Com isso, a gente pode substituir aqui na equação e fazer algumas simplificações. Vamos juntar tudo em função da vazão máxima de saída. E temos U menos HS de saída, que é igual a U menos PV. Aqui podemos já cortar e simplificar essa equação. Simplificando essa equação, temos que mCv dt, a variação de temperatura com o tempo, podemos já descrever como ms RT, que varia com o tempo. Podemos jogar essa massa e o CV para o outro lado e também abrir esse R aqui, lembrando que esse R é CP menos CV. Então, já abrindo esse R, CP menos CV, variando com T. Então, jogando para o outro lado, temos que essa variação vai ser menos a vazão máxima de saída sobre a massa, CP menos CV sobre CV, vezes a temperatura variando com o tempo. Aqui, novamente, a gente pode usar a razão dos calores específicos, aqui corta, seria igual a 1. E aqui a gente usaria a conservação de massa. Isso aqui simplificaria, seria dt mais 1 sobre mt dm dt. Isso aqui porque dm dt é igual a menos vazão máxima de saída. Isso aqui seria K menos 1 T. Então, aqui eu já posso cortar e integrar os dois lados. Em T0, dt T é igual a K menos 1 mt m0 dm, m variando com o tempo, a massa variando com o tempo. Resolvendo essa integração, temos que logaritmo meriano da temperatura variando com o tempo sobre T0 é igual a K menos 1 logaritmo imperiano de M variando com o tempo, M0. Com isso, a gente já tem que a temperatura variando com o tempo é T0, massa variando com o tempo,
m0 elevado a k menos 1. Podemos já substituir a massa variando com o tempo pela equação que obtivemos no caso anterior. Então, ficaria M0, vazão máxima de saída, vezes tempo, sobre M0, K menos 1. Chegamos à equação final da temperatura variando com o tempo para o caso da descarga adiabática. Aqui, diferente do caso anterior, como a massa que sai é a mesma que está contida no reservatório, temos essa simplificação que a energia interna de saída é a mesma da energia interna que está contida no reservatório. Então, por isso que podemos cortar as duas. Então é isso, pessoal. Nessa aula, vimos a primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle em regime transiente. Fizemos 3 análises distintas de armazenamento isotérmico, adiabático e também de descarga adiabática. Com isso, terminamos a aula por aqui. Agradeço novamente a atenção de todos e até a próxima aula.